Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos continuar a exposição das Escrituras. E eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no capítulo 5. Nossa intenção hoje é falar até o versículo 20 do capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. De 5 a 20. Esta é a palavra do Senhor que nós leremos nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo que se opõe a sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, mesmo fazendo na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta razão mesmo me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Cristo Jesus a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que te antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos orar. Santo Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender a palavra do Senhor nessa manhã e a aplicar, ó Deus, de maneira profícua aos nossos corações, para que os corações sejam realmente esmiuçados pela Tua palavra e que as nossas vidas sejam constantemente transformadas pelo poder do Evangelho. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, foi o Dr. Michael Horton que fez eu pensar nesse quadro que eu vou compartilhar com os irmãos agora. Imagina uma sociedade onde todo mundo se respeita. Imagina uma sociedade onde as pessoas levantam de manhã, dizem bom dia para o seu vizinho, onde os filhos obedecem os pais, onde todo mundo tem um bom salário, uma boa maneira de viver. Imagina uma sociedade onde todo domingo as pessoas se encontram num salão como esse e ouvem de boas maneiras e como a vida deve ser feita para que todos nós tenhamos progresso na nossa vida. Imagina uma sociedade onde todo mundo é tratado com igualdade e respeito. Imagina uma sociedade onde as pessoas são extremamente educadas. Imagina uma sociedade onde as pessoas enxergam o bem nelas próprias. Quem gostaria de viver numa sociedade assim? Todos nós. Todos nós. Mas qual é o problema dessa sociedade? É que em nenhum momento eu citei que Cristo estava presente nisso tudo. A questão, meus irmãos, é que nós queremos o bem, mas não queremos o meio para o bem. Nós queremos saltar
o meio pelo qual Deus fez as coisas acontecerem para o bem do ser humano, porque nós queremos o bem sem Deus, sem Cristo. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, leia um livro fantástico do Dr. Michael Horton, chamado Christless Christianity, Cristianismo sem Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que Paulo está enfrentando na igreja de Éfeso. À medida que nós lemos o texto, nós vamos perceber que haviam coisas muito boas que estavam sendo ensinadas, que partiam até muitas vezes da Bíblia, mas desconectadas de Cristo, elas se tornam motivo da nossa própria maldição. Nesse cenário que eu acabei de vos dizer, o Dr. Michael Horton fala que esse cenário já existe em algumas sociedades. E esse cenário é tão bom em algumas sociedades, principalmente aqui no norte da Europa, ele é tão bom que as pessoas acham que não precisam de Deus. Ele é tão bom, o ser humano consegue criar a ilusão de que as coisas estão bem, e ele pode permanecer dessa forma e atuar dessa forma, viver por princípios fantásticos, mas no momento que ele começa a agir dessa forma e agir com essa pragmaticidade, o que vai acontecer, meus irmãos, é que essa sociedade é o ninho que gera transgressores que vai encher o inferno. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, na igreja não deve ser assim. Portanto, o título dessa mensagem é: esta é uma casa de pecadores. Amém? E à medida que o texto for progredido, nós vamos entender as transgressões e vamos entender o porquê isso é tão importante, meus irmãos. Porque se nós pensarmos por algum momento que a nossa performance ganha o favor de Deus, nós estamos naufragando na nossa fé. É o que o apóstolo Paulo nos afirma. Portanto, vamos preparar os nossos corações, entender o que ele diz, para cada vez mais aplicarmos nesta igreja, nas nossas vidas, o que Deus quer de nós. Portanto, eu quero vos dizer que nos versículos 6 a 7, o legalismo, e que hoje é visto, foi o pastor, geralmente cito doutores, então já estou falando o doutor falando de tal, não foi o pastor que também conhecido, nosso amigo, o pastor Vinícius Pimentel, que disse o seguinte: olha, o pragmatismo, não se engane, o pragmatismo é filho do legalismo. É fato. O legalismo gera transgressores que pensam que pela performance de algumas coisas e alguns princípios na Bíblia, pela performance se gera santidade. E essa é a característica principal daqueles que estavam trazendo uma nova doutrina para a igreja. Não obstante, meus irmãos, eu quero defender diante de vós todos que hoje em dia nós vivemos com esse problema. Não é uma coisa que aconteceu na igreja de Éfeso, mas é uma coisa característica daquele que desde o momento que desobedece à lei de Deus, que não confia na voz de Deus, confia no seu próprio pensamento, cria na queda. Esse não é um problema da igreja de Éfeso, é um problema de todos nós. É um problema do ser humano. E muitas vezes os falsos mestres, sabendo que isso já está incutido em nós, usam dessa nossa propensão e inclinação para criar mais engano. E muitas vezes criar pessoas religiosas que pensam que vão gerar santidade pelas suas próprias forças. Por isso vamos pensar nas características dos falsos mestres. Olha o que o texto nos diz no versículo 6. Olha, eles desviaram-se dessas coisas. Que coisas é essa? Do coração puro, da consciência boa, da fé sem hipocrisia, que gera o amor, o apóstolo Paulo está dizendo. Eles se distanciaram da mensagem do evangelho que o apóstolo Paulo está defendendo dentro do contexto da carta. E eles fizeram o quê? Eles se perderam em conversas inúteis, que geram, aqui no texto está escrito loquacividade, frívola, que quer dizer exatamente isso,
são coisas inúteis, que não têm poder para transformar. Não tem poder para mudar. Um dos grandes enganos que nós temos no nosso coração é de que nós podemos mudar nós mesmos. Nós não podemos. Uma das coisas mais difíceis que o ser humano passa na realização de quem ele é perceber claramente que o destino dele não está realmente nas suas mãos. Na hora do desespero é muito fácil a gente lembrar disso. Não é? Eu já disse isso várias vezes e vou repetir quantas vezes eu estiver vivo. Não é? Quando começa a turbulência do avião, até o ateu diz: Senhor, me ajuda. Nós lembramos que nós não temos o destino nas nossas mãos. Meus queridos irmãos, a característica deles é que eles tentavam trazer para a igreja princípios que muitas vezes eram tirados da palavra de Deus, mas eram ensinados de maneira que as pessoas tinham poder para mudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo vai nos explicar mais adiante. Eles entravam naquilo que era praticamente uma forma de ser tagarela, de falar coisas que não têm utilidade. E hoje em dia a gente percebe muito isso. A gente abre o Instagram, o Facebook, alguma coisa, e a gente vê cristãos e cristãs e algumas pessoas: olha, faz isso, isso e isso, que o seu filho vai ser salvo. Faz isso, isso e isso, que o teu casamento vai melhorar. Nessa equação, quando ela é colocada desta forma, ainda que o princípio venha da Bíblia, quando ela é colocada desta forma, meus irmãos, cria no coração do ser humano a impressão de que nós somos os produtos, os ativadores dessa equação. Não somos. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para eles: olha, eles não entendem o que eles estão falando. Versículo 7. Eles se passam por mestres da lei, ok? Mas eles não entendem a lei. Eles nem sabem o que dizem. E eles fazem asseverações ousadas, sem entenderem o que estão dizendo. Irmãos, nós estamos na geração, talvez, em que mais isso se propaga na história da humanidade. Gente fazendo asseverações na internet, declarações não sei aonde, mas quando você tenta entender o que eles estão dizendo, não deita sumo, irmãos, não tem consistência, não tem substância, porque não há uma coerência com tudo que a Escritura diz. Pega-se uma coisa aqui e acolá, fazem declarações: olha, se você fizer isso, teu casamento vai 100%. Olha, se você fizer assim, assim com o teu filho, é assim que as coisas vão andar, sem passar pelo crivo de todas as coisas. E é isso, meus irmãos, que ele está dizendo aqui. Olha, meus queridos, nós sabemos que a lei é boa, ele diz isso. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Irmãos, a Escritura foi dada por Deus. O problema não está na Bíblia. É isso que Paulo está dizendo. O problema não está na Bíblia. Eu me lembro que essa semana eu vi alguém, uma dessas influências aí, esqueci o nome dela, senão eu falava, mas uma dessas influências aí falando: olha, você fez isso, porque isso não faz sentido, porque a Bíblia fala isso, mas a palavra em hebraico diz aquilo, e eu coloquei a mão na cabeça, eu falei: meu Deus, essa mulher nunca estudou um dia de hebraico na vida dela para falar uma coisa dessa. Não precisa nem entender hebraico, é só ler o texto. Só ler o texto em português mesmo. E as pessoas continuam fazendo asseverações. E muitas vezes dizendo: olha, então, se a Bíblia está dizendo isso, então Jesus disse. Uma confusão tão grande, sem simplesmente ler o capítulo todo. Nós estamos vivendo um momento em que as asseverações estão sendo levadas e trazidas, e entram na nossa casa, entram na nossa vida, entram nas nossas igrejas. Eu me lembro de uma conversa, eu acho que o John Piper e Assis Sproul, há muito tempo atrás, estavam conversando. Assis Sproul já foi para a glória, não é? Mas eles estavam a conversar sobre isso, e eles falaram assim: isso é um problema, nós estamos cuidando da nossa igreja. Antigamente, nós ensinávamos a nossa igreja, hoje a gente tem uma competição, é você e mais 20 pastores da internet que pastoreiam o teu rebanho. Isso não é mal, acesso à informação não está mal,
Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós temos que lembrar que existe muita gente nesse mundo fazendo asseverações sem entender a Bíblia. A prova disso é a maneira como se trata com os textos das Escrituras. Paulo está dizendo que eles entendem mal a lei. Por quê? Olha, a lei é boa. Quando? O apóstolo Paulo diz: se alguém se utiliza dela de maneira legítima, de maneira boa, de maneira legal. Legítimo quer dizer legal. Ou seja, de acordo com a própria lei. E ele falou, olha, a prova disso, né, é que a lei não é para justificação ou para quem é justo. Lembra que o apóstolo Paulo, em capítulo 8 de Romanos, no capítulo 8 não, no livro de Romanos, ele defende, que no capítulo 1, versículo 16, né, a justiça, o justo vive pela fé. É esse justo que Paulo está falando. A lei não é para justificar, a lei não é para tornar uma pessoa justa. É nesse sentido que ele está dizendo isso. Por que a gente sabe disso? Porque ele fala, porque a lei é para transgressores. A lei é boa se usada de maneira correta. Ora, deixa eu explicar o que Paulo está querendo dizer aqui. Se o fim das orientações de Paulo é o amor, o autêntico amor, e nós conhecemos pelo contexto das Escrituras que o cumprimento da lei é o amor, eles estão dizendo que a maneira como eles estão aplicando a lei, ao invés de gerar amor, está a gerar pessoas arrogantes que pensam que pela sua performance vão agradar a Deus, ou se tornarem mais santas. É interessante, meus irmãos, que ele quer nos dizer o seguinte, que o legalismo e o pragmatismo minimiza a natureza transgressora de todos nós. Ao fazer a lista dessa identidade ligada à transgressão, o apóstolo Paulo faz uma coisa fantástica, ele fala dos 10 mandamentos, só que de maneira em que a transgressão se torna a própria identidade das pessoas. Okay? Eu vou mostrar para os irmãos. Olha aí no versículo 9. Rebeldes e irreverentes. Não é? Os 4 primeiros mandamentos estão relacionados ao único Deus. Rebeldes porque se rebelaram contra Deus. Irreverentes porque a única reverência deve ser dada a Deus. Não é? Pecadores, transgressores, pessoas ímpias, pessoas sem fé, profanos. Não é? No versículo, no decálogo, você encontra no 5º mandamento, que nós devemos honrar os pais e as mães. Né? Devemos honra o teu pai e a tua mãe, né? Não é? Não é o 5º mandamento, filho? Como é que é? Pode falar em inglês. Isso, honra o teu pai e a tua mãe. Ele está dizendo aqui que nós somos por natureza, depois ele vai implicar isso, mas eu quero que vocês entendam, que quando ele fala, olha, patricidas e matricidas e homicidas, ele está falando sobre a quebra da lei. Nós não honramos o nosso pai, mãe, e o próximo mandamento é não matarás. Honra o teu pai e tua mãe, não matarás. Você percebe como ele está progredindo no decálogo? Honra o teu pai e tua mãe, não matarás. Ele progride no decálogo porque ele vai falar sobre impureza. Porque o próximo mandamento é não cometerás adultério. Não cometerás adultério. E nesse mandamento ele vai falar, olha, impuros, sodomitas, não é? Que quer dizer um homem que tem relações sexuais com outro homem. Impuros quer dizer porneia, qualquer relação sexual que seja fora da bênção do casamento. Isso nós sabemos por causa do Velho Testamento, por causa das declarações de Jesus também em Mateus. Ele usa a mesma palavra, falar porneia nesse sentido. Ou seja, ele está falando, olha, a identidade dessas pessoas está ligada a isso. Mentirosos, né? Não darás falso testemunho. Não é? E ele fala assim, olha, perjuros, ou seja, ele está falando sobre a cobiça, a mentira, a ganância.
Ele está dizendo, tudo isso se opõe à sã doutrina. Mas por que ele está falando isso? Porque a sã doutrina é segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Que evangelho é esse que ele foi encarregado? O de Cristo Jesus. Lá no começo do texto, e a gente vai continuar vendo no contexto. O que isso tudo quer dizer, pastor? Sigam comigo a lógica do apóstolo Paulo. Eles não são mestres por ensinarem a lei. Eles não são mestres porque ensinam a lei de maneira errada. Eles desviam a atenção da real necessidade que todos nós temos. A lei não nos justifica, mas a lei foi nos dada para trazer arrependimento. A lei foi nos dada para trazer arrependimento. Ora, a lei é usada por Deus para moldar os nossos corações, sem dúvida nenhuma, mas ela não é o meio pelo qual nós nos santificamos, porque nós somos incapazes de manter a lei. E se nós usarmos princípios da Bíblia usando a mesma perspectiva ou abordagem, nós vamos pensar que nós vamos ler alguns princípios da Bíblia e pensar que nós somos capazes de cumprir aquilo que ela requer. Pior, nós podemos achar que podemos melhorar a nossa vida simplesmente por agir de acordo com esses princípios. Nem sempre. Nem sempre. Em que sentido? Ora, nós podemos piorar muito a nossa situação nesse mundo se agirmos de maneira santa. O problema é que a gente confunde o propósito das coisas dizendo, olha, se eu fizer os princípios da Bíblia, tudo vai me correr bem. E é praticamente essa a mensagem. Porque quem busca santidade por esses meios é porque, na verdade, eu quero ficar bem. E não está errado querer ficar bem. O que está errado é achar que se nós fizermos tudo certo, tudo vai correr bem na nossa vida. O que está errado é nós acharmos que se aplicarmos os princípios da maneira como nós entendemos, sem Cristo, sem colocar Ele nessa equação, eu vou ser uma pessoa mais espiritual. Não vai. Por isso que Paulo, ao declarar tudo isso, ele lembra os próprios Efésios, da onde eles saíram. Se você ler o contexto de Efésios, uma cidade pagã, adoradora de deuses, promiscuidade sexual, mentira, feitiçaria, rebeldia, que é feitiçaria de acordo com o Velho Testamento, tudo está aqui. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, a lei é para isso, vocês lembram exatamente o que a lei fez com vocês. A lei colocou vocês no lugar de vocês. Não venham agora pensar que vocês vão usar a Bíblia como se fosse um instrumento utilitário, porque não é. Não é. E aí, meus irmãos, o contraste é gritante, não é? Daqueles que pensam que podem promover coisas e promover santidade desta forma, com aquele que olha para as Escrituras como ela diz. E é por isso que Jesus nos ensina, em João 5, 39 a 47, a lidar com pessoas que pensam assim. Jesus disse, olha, examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim, ele disse. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vidas. Eu não aceito glória que vem de homens, Jesus disse. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. A lei produz amor. Vocês não têm o amor de Deus. Vocês são mestres da lei, mas vocês não têm o amor de Deus. Logo, vocês não têm lei. Eu vim em nome do Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus está dizendo assim, olha, é justamente por isso que tanta gente recebe conselho do Instagram, mas não lê a Bíblia. Tanta gente ouve pessoas falando da Bíblia, mas elas não vão lá na fonte. E Paulo está dizendo, meus irmãos, para nós, exatamente isso, junto com o que Jesus disse no versículo 44, como podeis crer, vós que aceitais a glória uns dos outros,
Se vocês estão preocupados com vocês mesmos, com essa santidade que aparece, com esse legalismo, vocês não procuram a glória que vem de Deus. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é o próprio Moisés. É ele que deu a lei. Vocês pensam que vivem pela lei, mas vocês agem contra a própria lei. Moisés é que te acusa, Jesus diz. Moisés é para pecadores, Paulo diz. E é nisso que vocês têm firmado a sua confiança, Jesus termina. Porque se de fato cresces em Moisés, Jesus vai dizer, também crerias em mim, porquanto ele escreveu sobre mim. Jesus veio cumprir a lei em nosso lugar. E por causa do cumprimento e da vida de Cristo, nós temos esperança de ter santidade em nossas vidas. Se vocês não creem nos seus escritos, como porém crerão nas palavras? Nas minhas palavras, Jesus pergunta. Se você pensa que a sua performance te santifica, é porque você ainda não entendeu a sua santidade. Desculpa. Se você pensa que a sua performance te santifica, é porque você ainda não entendeu a tua identidade como transgressor. E nem ao menos percebe como vive de maneira contraditória no teu próprio coração e nas consequências da tua própria vida. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: esse ensino que eles trazem é tão inútil que as pessoas ouvem, gostam, aceitam, mas não têm transformação. Elas continuam sendo desonrosas aos pais. Essas pessoas continuam sendo imorais sexualmente. Essas pessoas continuam sendo mentirosas. Essas pessoas continuam sendo falsas. As pessoas continuam, elas sabem quem elas são, mas elas negam com essa santidade artificial que vem de princípios que pulam a cruz de Cristo direto na aplicação. Hoje, meus irmãos, nós precisamos lembrar como igreja que a fé na obra de Cristo, o reconhecimento de quem somos, é o que gera o que é necessário para o amor. É isso que Jesus nos ensina através do apóstolo Paulo aqui. Olha o que ele diz no versículo 12. Eu sou grato para com aquele que me deu poder, o texto está dizendo. Não fui eu que fiz isso, foi ele que me deu poder. Na sua versão está escrito fortaleceu, não é? A mesma palavra, ela tem a mesma raiz de Dunamis, recebereis o poder do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. A raiz é a mesma, aqui Paulo está dizendo, olha, foi ele que me empoderou para fazer isso, não fui eu. Foi ele que me fortaleceu para fazer isso. Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel. Por que é importante nós lembrarmos que Paulo diz, considerou fiel? Porque a fidelidade de Paulo não era dele. Ela foi concedida. É isso que ele está dizendo. Ao dizer que ele me empoderou, ele também está implícito o fato de que isso foi concedido a Paulo. Ele me considerou fiel. E ele me separou, ele me designou para o ministério. A mim mesmo, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, essas pessoas que estão pregando falsas doutrinas, eles precisam parar de fazer isso, Timóteo. Mas até eles podem mudar. Eu também era blasfemo. Eu também vivi de maneira errada. Eu também ensinei coisa errada. Eu também vivi numa religiosidade que pensava a mesma coisa. Ele não está defendendo que a igreja tem que tolerar falsos mestres. Mas ele está defendendo o poder do evangelho que pode mudar até um falso mestre. Essa semana eu tive o prazer de ouvir testemunhos de homens que viveram na teologia da prosperidade e que agora pregam o evangelho da graça de Deus. Um deles é sobrinho do Benerrim. Não é? Como é que é o nome dele? Me ajuda, o sobrinho do Benerrim. O sobrenome dele é Rim também, agora esqueci o nome dele, desculpa.
E ele é pastor de uma igreja, graças a Deus, uma igreja evangélica reformada que prega a palavra de Deus hoje. E ele conta a história dele. E Paulo está dizendo isso: olha, eu era um blasfemo, eu era um pecador e Deus me salvou. Não é que essas pessoas estão para além da graça, não é isso. Mas que elas estão erradas, elas estão. Esse é o ponto que eu quero desenvolver cada vez mais para cada um de nós, nesses dias. A fé na obra de Cristo e reconhecimento de quem somos é justamente o que gera o amor, o cumprimento da lei. É isso que Paulo está nos ensinando nos versículos 11 ao 17. Ele vai falar, meus irmãos, que essa palavra é digna de toda aceitação, e aqui nós precisamos lembrar isso. Cristo veio, eu falei em todas as mensagens que eu preguei em Timóteo esse versículo, e vou continuar repetindo ele até o final, porque ele é essencial para nós entendermos a carta. Cristo veio para salvar pecadores. Amém? Sabe por que Paulo bate nessa tecla? Por que ele repete isso? Por que ele vai falar sobre isso o tempo todo? Porque essas pessoas pensam que são santas. Essas pessoas pensam que são boas. Essas pessoas pensam que estão bem. Simplesmente porque estão usando alguns princípios do Velho Testamento aqui e acolá. Mas não há um reconhecimento concreto de verdadeira obediência e arrependimento quando as Escrituras nos confrontam com a nossa própria realidade de transgressores. Eu sou um pecador. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Cristo. Eu não posso viver sem isso. Eu não posso tentar viver uma vida sem a mão de Cristo em mim, me carregando o tempo todo, porque eu não tenho força para viver em mim mesmo. Não tenho. Não tenho. Meus queridos, é por isso que Paulo, ao fazer as suas declarações, ele fala do tempo da incredulidade. Ele não está dizendo que a incredulidade era motivo dele ter favor de Deus. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, a incredulidade não foi uma barreira para eu receber a misericórdia de Deus. Ele está dizendo, eu era um blasfemo, agora eu não blasfemo mais, mas eu era um blasfemo. Mas é interessante, meus irmãos, que ao declarar que Cristo veio para pecadores, todos pecadores, todos, é isso que a Escritura diz, todos nós somos pecadores, e nesse sentido Cristo veio para pecadores. Ele diz, dos quais eu sou. Veja que está no presente. No passado ele era blasfemador, no passado ele era tudo isso, mas agora ele diz, eu sou pecador. Por que ele faz isso? Que justamente ao reconhecermos por que Cristo veio, nós precisamos reconhecer a natureza da nossa transgressão. Quem nós somos. Paulo não está dizendo, não fui eu que me tornei apóstolo. Foi Cristo. Não fui eu que me salvei. Foi Cristo. Não sou eu que me santifico. É Cristo. Por quê? Porque eu sou pecador. Sou eu, no meu coração, que mato meu pai e minha mãe. Sou eu, no meu coração, que tenho desejos impuros. Sou eu, no meu coração, que minto. Sou eu sou pecador. Eu não tenho força para viver a lei. Mas em Cristo, tudo isso muda. Meus irmãos, a fé de Cristo que gera o amor é essa fé humilde, que tem duas características que Paulo nos ensina aqui: humildade e paciência. Paciência por quê? Porque Paulo está dizendo o seguinte, se Deus mudou a mim, não pode mudar eles. Se Deus mudou você, não pode mudar o teu irmão.
Vocês estão entendendo a relação entre paciência, amor, evangelho, graça, reconhecimento de pecados? Irmãos, Deus não quer que sejamos uma igreja de snobs, de gente com o nariz para cima, que acha que é mais santo que os outros. Deus quer uma igreja de gente humilde que diz: eu reconheço que sou pecador. Eu sei quem eu sou. Se não fosse a graça de Deus, onde nós estaríamos? Perdão. Jesus está dizendo para nós aqui, Paulo está dizendo, você precisa da lei porque ela é boa. E justamente por isso, ela nos lembra que nós precisamos de constante arrependimento e reconhecimento da graça de Deus em nossa vida. As lágrimas que derramo não é tristeza, é gratidão. É gratidão, irmãos. Oh, meus irmãos. Se Cristo não fizesse isso por nós, onde nós estaríamos? É essa fé que depende completamente da graça de Deus, humildemente, com paciência, para ver o que Deus faz na vida dos outros. É que Paulo diz para Timóteo: olha, eu quero que você viva nessa fé, eu quero que você faça esse combate, é isso que Deus quer de nós. Nos versículos 17 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 18 em diante, ele vai dizer isso: olha, você recebeu profecia, ou seja, você foi ordenado para isso, Timóteo. Mantenha essa fé, mantenha esse pensamento correto, que quer dizer boa confiança. Porque sem isso, meu filho, alguns vieram naufragar na fé. A falta dessas realidades em nossos corações, meus irmãos, faz muita gente naufragar na fé. E eu aqui não estou defendendo que o crente perde a salvação, não é isso não. Mesmo porque não é a intenção do apóstolo Paulo dizer isso, a intenção do apóstolo Paulo é usar a palavra de Deus para preservar os seus. A tal ponto que ele cita 2 pessoas na igreja que passaram por isso: Himeneu e Alexandre. Haviam 2 pessoas que fizeram parte da equipa de líderes da igreja, mas que ao se engodarem com esse pensamento de que podiam ser santos usando da lei dessa forma, Paulo disse para eles: olha, Paulo não está dizendo que eles... Se você entender a teologia de Paulo em 2 Coríntios e 1 Coríntios em relação à disciplina, você vai entender que Paulo não está condenando eles ao inferno, ok? Paulo está dizendo para eles: olha, eu entreguei eles para Satanás para eles serem castigados, ou seja, corrigidos, para eles pararem de blasfemar. A esperança de Paulo é que a disciplina cause uma mudança neles. Se por um lado ele está dizendo: Timóteo, mantenha essa fé humilde, que reconhece que você é pecador, mantenha essa fé que tem paciência com os teus irmãos, porque todos nós estamos progredindo na nossa vida cristã, ao mesmo tempo em que até mesmo com esses que estão, eles devem parar de ensinar isso, mas até mesmo com esses, ainda que a gente tenha que como igreja disciplina, entregar eles na mão de Satanás para eles sofrerem um pouco, a nossa esperança é que eles parem, a nossa esperança é que eles mudem. Isso é paciência, que é o caráter longânimo de Deus. E Paulo está tão preocupado em passar isso para a igreja, que ele usa uma linguagem multicultural para falar do nosso próprio Deus. No versículo 17 ele fala: o Rei Eterno. Que Rei Eterno é esse? Velho Testamento, expressão hebraica. Imortal, invisível, uma expressão mais grega, mais helenística. Mas ele quer comunicar para toda a igreja quem Deus é, o que Ele faz, e quem merece realmente honra e glória. É extremamente importante para Paulo fazer isso, porque no fim do dia, quando nós pensamos que podemos aplicar as coisas que estão na Bíblia pelas nossas forças, no fundo do nosso coração, nós queremos glória para nós mesmos. Mas Paulo diz não, Cristo diz não.
A glória é de Deus. É por isso que Cristo disse: eu não recebo glória de homens. Se você está aqui, você não é crente. Mas se hoje você reconhece que tu és um pecador, essa casa é para você. Essa igreja é para ti. Essa igreja é uma igreja de pecadores. Amém? Amém mesmo? Para nós que somos crentes, nós precisamos lembrar, meus irmãos, que se nós não interpretarmos as Escrituras de maneira apostólica e cristã, isso não é privilégio de alguns ou uma peculiaridade de alguns crentes. Isso não é um privilégio de poucos. Essa é a linha da nossa vida. Sabe a linha da vida lá quando bate o coração lá essa é a linha da nossa vida. Se nós não interpretarmos a Escritura, a nossa linha faz Essa é a linha da nossa vida, irmãos. Ser pragmático é essencialmente negar a obra completa de Cristo e aplicar bons princípios de maneira contraproducente para a tua alma. Aplicar princípios sem depender de Cristo e reconhecer que tu és um pecador e que não tens poder para aplicar princípios nenhum, no mínimo, é arrogância. Mas aos olhos de Deus, isso é transgressão. Há muitos influencers, já disse isso na mensagem, vou voltar a repetir, que se dizem crentes, mas passam a vida a entregar conselhos pragmáticos para melhorar a sua performance. E à medida que ela melhora, você se engana e confia cada vez mais em você e menos em Deus. Foge desse. Eles são ignorantes das Escrituras e falsos aplicadores da palavra. Se alguém se levantar nesse púlpito e dizer, faça isso, sem antes dizer, arrependa-te, confie em Cristo, essa pessoa não merece os nossos ouvidos. Hoje, precisamos entender que essa igreja é uma casa de pecadores. E que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar. Deus, nós pedimos ao Senhor aquilo que nós não podemos produzir em nós mesmos. Humildade e paciência. Nós pedimos do Senhor aquilo que não podemos fazer de nós mesmos. Ser fiéis ao Senhor. Se alguém no nosso meio ainda, Deus, que por algum motivo não entendeu que essa casa é uma casa de pecadores, por favor, age no coração. E para nós, ó Deus, que já estamos na casa de pecadores, lembra-nos, ó Deus, constantemente, que se não for a graça de Deus, nós não somos nada. Nós não somos nem dignos de estar aqui. Ensina-nos, ó Deus, a olhar para as Escrituras e ver Cristo em cada palavra, em cada página, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a viver um cristianismo com Cristo. Ensina-nos, ó Deus, a viver os princípios da palavra de Deus dependendo de Cristo e do seu poder e ver as consequências dessa fé no nosso dia a dia. Porque ainda que tenhamos vontade, nós nem a produzimos. Porque o Senhor é que opera tanto querer como efetuar em nós. Nos rendemos diante de Ti, ó Deus, e pedimos a Tua graça mais uma vez, pois esta casa é a família de Deus. E graças a Deus, os que foram convidados para a Tua mesa são pecadores. E Cristo veio para salvar pecadores. Pois os sãos não precisam de remédio, mas os doentes, os mortos, precisam de ressurreição. E cá estamos, pela graça de Cristo.
Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma excelente semana. Quarta-feira, primeiro estudo da nossa escola bíblica online, Teologia Bíblica na Prática, dia 20 de junho, primeiro dia da nossa EBD com as nossas crianças, que vão estar estudando, como é que é o nome do material? Desculpa lá, me ajuda, pessoal aí. Como é que é o nome do material? O nome do livro que a gente vai estudar com as crianças? Oi? Como? Não. Esse aqui é dos adolescentes. Estabelecendo testemunho. Esse mesmo. As crianças vão estudar em 1 ano e meio, em 1 ano e meio todo o Velho Testamento. E depois, em outro ano e meio, o Novo Testamento. Amém? Deus abençoe a todos. Uma excelente semana.